O inferno existe. Argumentos bíblicos, filosóficos e históricos da existência do inferno. Segue. Decoreba católica. Decorar é guardar no coração. Aqui Janailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora, pedindo a você que deixe o seu like, o seu comentário, que compartilhe, que curta muito. Curta, meu querido, e me ajude a chegar a 1000 inscritos nesse maravilhoso canal Decoreba Católica. Vamos continuar a leitura do livro Inferno de Monsenhor de Sergi, ponto 1 do capítulo 1. Muita boa vontade, coração aberto para ouvir a argumentação. Fique comigo até o final, porque o melhor sempre está no final, meu querido. Vamos lá? Podemos? Por favor. Capítulo 1. O inferno existe. É a crença de todos os povos, de todos os tempos. Nós vamos pausar, refletir e, com certeza, com a graça de Deus, alcançar muitas almas. Para alcançarmos muitas almas, vamos pedir o auxílio do anjo da guarda. Dia 2 de outubro foi o dia dos santos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Aquilo em que as pessoas sempre acreditaram constitui o que chamamos de verdade de senso comum, ou, se preferir, de sentimento comum universal. Qualquer pessoa que se recuse a admitir uma dessas grandes verdades universais não teria, portanto, o senso comum. De fato, é preciso ser louco para imaginar que se pode ter razão sozinho contra o mundo inteiro. Olha a argumentação. Olha a argumentação. É preciso ceder à verdade universal. Ora, em todos os tempos, desde o início do mundo até os nossos dias, não se tem notícia de povos que não acreditassem em um inferno. Com um nome ou outro, com formas mais ou menos variáveis, todos receberam, conservaram, proclamaram a crença na punição indubitável e eterna de que, após a morte, prevalece o fogo a castigar os ímpios. Todos os povos, todas as tradições creem nessa verdade. É um fato notório, estabelecido com toda luminosidade pelos grandes filósofos cristãos, que sequer é preciso demonstrá-lo. Não era necessário demonstrá-lo, porque é uma crença de todos. Está no senso comum, mas vamos fazer isso, porque muitos duvidam, muitos questionam. Alguns entram aqui no vídeo escrevendo: mostre os argumentos bíblicos. Pois bem, você verá os argumentos bíblicos, filosóficos e históricos. Desde o princípio, encontramos a existência do inferno de fogo eterno nos livros mais antigos que se conhecem, os de Moisés. Cito-os aqui apenas sob um ponto de vista estritamente histórico, pois eles registram o nome do inferno com todas as letras. A leitura histórica da Bíblia é uma leitura possível, ok? Assim nos conta o 16º capítulo do livro dos Números, o capítulo 16, 2 pontos. Os 3 levitas, Coré, Datã e Abirom, que tinham blasfemado contra Deus e haviam se revoltado contra Moisés, foram tragados vivos para o inferno. Eles desceram vivos para o inferno. E o fogo, saído do Senhor, devorou 250 outros rebeldes. Isso foi escrito por Moisés há mais de 600 anos antes do nascimento de nosso Senhor, ou seja, mais ou menos 3.500 anos atrás. Onde está? Qual é a referência bíblica? Números, capítulo 16, versículo 31. No Deuteronômio, que é o 5º livro da Torá, o 5º livro da Bíblia, livros da lei, a Torá, são 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No Deuteronômio, o Senhor diz pela boca de Moisés: sim, o fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até o mais fundo do inferno. No livro de Jó, igualmente escrito por Moisés,
O servo Jó testemunha que os ímpios, cuja vida era repleta de bens, disseram a Deus: afasta-te de nós, pois não nos interessa conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? De que nos aproveita que lhe façamos orações? Estes ímpios caíram no inferno. Jó capítulo 21, versículo 12. Jó ainda descreve o inferno como terra soturna e sombria, de escuridão e desordem, onde a claridade é as sombras. Jó capítulo 10, versículos 21, 22. Capítulo 9, 7, versículo 9. Certamente são testemunhos mais do que respeitáveis, que remontam às mais antigas origens históricas. 1000 anos antes da era cristã, quando ainda não estavam em questão nem a história grega nem a romana, Davi e Salomão falavam frequentemente do inferno, como uma grande verdade conhecida e reconhecida por todos, sem haver necessidade de demonstração. Era tranquilo, todos sabiam da existência e acreditavam. No livro dos Salmos, entre outras coisas, dizia Davi sobre os pecadores: sejam precipitados todos os pecadores no inferno, envergonhem-se e sejam conduzidos ao inferno. E também fala das dores do inferno. Isto está no Salmo 30, versículo 18. Salomão não é menos claro. Referindo-se aos ímpios que querem seduzir e fazer-se perder os justos, diz: nós os tragaremos vivos como o inferno. Provérbios capítulo 1, versículo 12. E na famosa passagem do livro da sabedoria, onde descreve os desesperos dos condenados. Escute: eis o que dizem os pecadores no inferno. Sim, a esperança do ímpio é como palha levada pelo vento. Sabedoria, capítulo 5, versículo 14. Sabedoria faz parte do bloco dos livros sapienciais. São 7. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico são os livros sapienciais. Conheça as Sagradas Escrituras. Outro dos seus livros, chamado Eclesiástico, diz ainda: a Assembleia dos Pecadores é monte de estopa, cujo fim derradeiro é a chama de fogo. No final estão o inferno e as trevas e os castigos. Eclesiástico, capítulo 21, versículo 10. 2 séculos mais tarde, mais de 800 anos antes de Jesus Cristo, era a vez do grande profeta Isaías dizer: como caíste do alto dos céus, ó Lúcifer? Dizias a teu coração: subirei acima da altura das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, no inferno serás precipitado até o profundo lago. Isaías, capítulo 14, versículo 11. Veremos mais tarde o que podemos entender por esse abismo, esse misterioso lodaçal, essa terrível massa de fogo líquida, abrigada e escondida na terra, que a própria igreja nos indica como lugar propriamente dito do inferno. Em outra passagem do livro de Isaías, o profeta fala do eterno fogo do inferno. 2 pontos. O temor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá habitar com o fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se junto aos braseiros eternos? Isaías capítulo 33, versículo 14. Para os estudiosos da Bíblia, já é o segundo Isaías. 3 são os autores do livro de Isaías. Também o profeta Daniel, que viveu 200 anos após Isaías, ao falar da ressurreição dos mortos e do julgamento: e toda esta multidão dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, que eles terão sempre diante dos olhos. Daniel capítulo 12, versículo 2. Lembre-se dos castigos que Santa Faustina narra no inferno. Sempre estaremos diante dos pecados cometidos, remoendo, rememorando, com a constante presença do diabo, aqueles que estão no inferno, condenados, porque escolheram não amar a Deus.
não amar a Deus. Assista o vídeo Fui conduzida às profundezas do inferno. Esse vídeo tem alcançado muitos corações. Gente, compartilha, deixa o like, ajuda o missionário. Compartilha, vamos seguir. Cansou? Ainda não. O mesmo testemunho é dado por outros profetas, até chegar ao precursor do Messias, São João Batista, que também fala ao povo de Jerusalém sobre o eterno fogo do inferno, como uma verdade todos conhecida, da qual jamais se duvidou. Eis o Cristo que se aproxima, disse, ele recolherá o seu trigo, os eleitos, no celeiro, mas queimará as palhas, os pecados, num fogo inextinguível. Isto está em Mateus capítulo 3, versículo 12. Confira. A antiguidade pagã também nos legou relatos sobre o inferno, com seus terríveis e infindáveis tormentos. Portanto, sob formas mais ou menos exatas, conforme maior ou menor distância dos povos em relação às tradições primitivas e os ensinamentos dos patriarcas e profetas, sempre nos deparamos com a crença em um inferno de fogo e trevas. Assim era o Tártaro dos gregos e latinos. Aqueles que são incuráveis por causa da enormidade dos seus pecados terão justo castigo ao serem lançados no Tártaro, de onde nunca mais sairão, afirma Sócrates, citado pelo discípulo Platão. Diálogos de Platão, Fédon. Para quem estudou filosofia, conhece bem esses escritos de Platão. E Platão diz mais: é preciso dar fé às tradições antigas e sagradas que nos ensinam que a alma é imortal e também que, após esta vida, ela será julgada e punida de forma severa, caso não tenha vivido de forma conveniente. Platão, carta 7, aos parentes, aos amigos de Dion, felicidade e sabedoria. Aristóteles, Cícero, Sêneca, todos falaram dessas tradições que se perderam nas brumas do tempo, enquanto Homero e Virgílio cobriram-nas de cores com suas poesias imortais. Quem por acaso não leu a narrativa da descida de Enéas aos infernos, onde um dentre eles nos é descrito como preso eternamente no inferno? De fato, com o nome de Tártaro ou Plutão, reencontramos, ainda que com algumas deturpações, as grandes verdades primitivas preservadas pelo paganismo, com os suplícios dos maus condenados eternamente. O filósofo cético Pierre Bayle, filósofo do século XVII, foi o primeiro a constatar e reconhecer a preservação dessa crença universal. Seu parceiro de voltarianismo e impiedade, o inglês Billy Brock, também a reconheceu com igual franqueza. A doutrina de um estado futuro de recompensas e punições parece se perder nas trevas da antiguidade. Ela precede tudo o que sabemos de certo. Desde que começamos a desvendar o caos da história antiga, deparamos-nos com esta crença de maneira muito sólida no espírito das primeiras nações de que temos notícias. Dois filósofos céticos que, estudando a história, se depararam com a crença de sempre sobre o inferno. O inferno. E podemos encontrar o que delas restou até mesmo entre as superstições dos selvagens da América, África e Oceania. Também os paganismos da Índia e da Pérsia guardavam vestígios impressionantes. Por fim, até mesmo o maometismo lista um inferno nas relações dos seus dogmas. A religião de Maomé, o islamismo, fala de um inferno nos seus dogmas, nas suas verdades de fé. Já no seio do cristianismo, é desnecessário dizer que o dogma do inferno é ensinado como uma das grandes verdades fundamentais que servem de base ao edifício da religião. Mesmo os protestantes, que tudo destruíram com a louca doutrina do livre exame, não ousaram tocar no inferno. Espantoso, inexplicável. Em meio a tantas ruínas, Lutero, Calvino e os outros deixaram em pé a temível verdade que, por certo, devia-lhes ser pessoalmente inoportuna. Muito bem, a Revolução Protestante de 1517, que implodiu com a tradição e com as verdades católicas,
não jogou no lixo a crença do inferno. Por que será? Deveriam ter negado também o inferno e vivido na sua vida absoluta em paz, entre aspas. Mesmo os revolucionários protestantes não jogaram a crença do inferno no lixo, porque é uma verdade bíblica, está na tradição, está na história, e não a reinterpretaram ou jogaram-na no lixo, como fizeram com outras verdades. Portanto, todas as pessoas em todos os tempos conheceram e reconheceram a existência do inferno. Devido a isso, este dogma faz parte do tesouro das grandes verdades universais, que se constitui como a luz da humanidade. Assim, não é possível a um homem sensato colocá-la sob suspeita, dizendo, na loucura de uma orgulhosa ignorância, que o inferno não existe. Pelo contrário, o inferno existe. Primeiro ponto do capítulo 1 do nosso livro em questão. O inferno de Monsenhor de Serguir. Obrigado a você por perseverar até aqui. Deixe o seu like, o seu comentário e pode conferir estudando os filósofos, estudando as culturas, a história e conferindo os textos bíblicos. A verdade bíblica, a verdade histórica e a verdade filosófica afirmam: o inferno existe. Existe. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos guarde e compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos e vamos fazer chegar longe a força evangelizadora católica e santa. Decoreba católica, decorar é guardar no coração.